Todos os ensinos, milagres, perfeição e poder não seria suficiente para salvar o pecador sem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, de longe, foi o evento para o qual Jesus veio. Ele veio para dar sua vida pelo pecador e assim satisfazer a justiça de Deus. Mas nunca saberíamos que a sua oferta voluntária foi de fato aceita pelo Pai sem a ressurreição dos mortos. Porque mesmo com toda a sobrenaturalidade que acompanhou Jesus em sua vida, ele morre como os outros homens morrem. Isso é o fim de todos os homens. Então, podemos perguntar, por que seria diferente para Jesus? A ressurreição corporal de Jesus, a ressurreição histórica de Jesus é a prova cabal de que Jesus é tudo o que afirmou ser e que as coisas devem acontecer exatamente como ele falou. É assim, por exemplo, que Romanos capítulo 1, versículo 4 fala: e foi designado Filho de Deus com poder pelo Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. No mesmo texto, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, diz: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Não existe salvação sem a crença na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição aparece como as expectativas de tantos os santos do passado, desde que o pecado entrou no mundo, até o próprio Abraão, capítulo 11, verso 19, como nós lemos aqui, ele vai adorar com o menino e ele tem a certeza de que Deus era poderoso para ressuscitar Isaque dentre os mortos. Embora todas as pessoas que nascem, elas viverão para sempre e serão ressuscitadas de alguma maneira, aqueles que são salvos pela graça de Deus e a fé consciente em Cristo serão ressuscitados para a vida, outros serão ressuscitados para a vergonha e condenação eternos, como o texto de Daniel diz. A ressurreição, depois que acontece, está no coração da pregação do Evangelho. Na primeira pregação que nós encontramos em Atos capítulo 2, acompanha versículo 23 e 24, ele diz: conforme o plano determinado de Deus e a presciência, vocês mataram, crucificando por mãos de homens maus. Porém, Deus o ressuscitou, livrando-o da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Atos capítulo 4, versículo 10. Saibam os senhores todos e todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado este homem na presença de vocês. Atos capítulo 10, versículo 39 a 41. E nós somos testemunhos de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Atos 13, versos 29 e 30. Depois de cumprirem tudo o que estava escrito a respeito dele, tirando-o do madeiro, puseram um túmulo, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E a ressurreição aparece em Romanos capítulo 6, em Efésios capítulo 1, em Colossenses capítulo 2 e, claro, 1 Coríntios capítulo 15. De fato, Jesus ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. É difícil, então, pensar na fé cristã sem a compreensão clara do que aconteceu na manhã do terceiro dia. E é para isso que o nosso pensamento se volta esta noite. Chegamos em Lucas capítulo 24, logo após o sepultamento de Jesus e a revelação daqueles discípulos que estavam ainda com vergonha de assumir publicamente a sua confiança em Jesus, nós chegamos à descrição da ressurreição de Jesus. Todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, falam sobre a ressurreição de Jesus. Todos eles vão ter diferentes aspectos ou focos para tratar sobre a ressurreição de Jesus. Alguns vão ter uma concentração diferente, um determinado personagem que estava presente, outro vai ter uma outra perspectiva, mas todos são claros em afirmar que houve uma ressurreição. E é por isso que eles pregavam a respeito dessa vindicação que Jesus recebeu após a sua crucificação. A ressurreição, então, está no centro do Evangelho.
Essa é uma das razões por que nós nos reunimos nos domingos. Porque o nosso Senhor, como nós cantamos, está vivo. Ele ressuscitou. Então vamos fazer a leitura de Lucas capítulo 24. Vamos ler até o versículo 12, sabendo que nós não conseguiremos estudar até lá. Diz assim a palavra do grande Deus: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite do terceiro dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Mas para eles tais palavras pareciam um delírio. Eles não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais. E retirou-se para casa, admirado com tudo o que tinha acontecido. Vamos orar? Senhor, nós chegamos no ponto alto do Evangelho do teu servo Lucas. E eu peço que o Senhor nos ajude a compreender esta verdade de maneira a transformar a maneira como vivemos nossa vida e como interpretamos a realidade, como servimos, como cuidamos dos nossos filhos, como trabalhamos. Saber que o Senhor Jesus está vivo, que nós adoramos a um Deus vivo, Deus está presente, ativo, um Deus vencedor sobre a morte, nos encoraja a lutarmos as piores e mais difíceis batalhas que enfrentamos desse lado da eternidade, sabendo que o Senhor está conosco. Obrigado por ter vencido a morte em nosso lugar. Que isso signifique que nós venceremos também quando a nossa hora chegar. A tua palavra está aberta diante de nós, pedimos que ela seja a nossa regra. Eu confio em ti, Espírito. Eu peço que o Senhor seja o nosso professor, não nos permitindo fugir do que ela tem a dizer. Que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. A glória do ressuscitado e vivo Filho de Deus. Em nome de quem nós pedimos. Amém. Então nós já sabemos que na cruz Jesus recebe ira em nosso lugar. Na ressurreição nós recebemos vida por causa de Jesus. Na cruz ele carrega os nossos pecados e nós então somos beneficiados por causa da sua vida. Todos os evangelhos, meus queridos, falam da ressurreição porque ela de fato é central. Ela é a prova cabal de que as coisas que Jesus falou, os seus ensinos, as recomendações, o exemplo e a perfeição que demonstrou, de fato, elas são verdadeiras, devem ser contadas como verdadeiras e corretas explanações da verdade, aquela maneira como se agrada a Deus. A cruz, ela tem a sua validação por meio da ressurreição do nosso Senhor Jesus. É a prova de que Deus, o Pai, recebeu o sacrifício do seu Filho, ressuscitando dentre os mortos. É por isso que nas pregações dos apóstolos, nas primeiras pregações, eles estavam lá constantemente. Porque todos os homens morrem. Por que Jesus seria diferente? Por causa da ressurreição. Todos os evangelhos, então, explicam, como eu falei, de um determinado ponto de vista. Mas falta uma determinada coisa em todos os evangelhos. Todos eles não dizem
como a ressurreição aconteceu. Ninguém estava lá, ninguém foi testemunha de como a ressurreição aconteceu. De repente o corpo desapareceu, houve uma mudança, como é que foi? Foi de fora? Como aconteceu? Nenhum deles diz como aconteceu. Todos eles são claros em explicar que determinadas coisas provam de que aquilo de fato aconteceu. Então todos eles são claros, pelo menos algumas coisas, todos eles são claros. Uma sequência que se inicia na prisão, depois vem o julgamento, depois vem a crucificação, depois vem a morte, depois vem o sepultamento, depois vem a ressurreição. Todos são claros. E talvez se ficou difícil para você entender por que Lucas descreve o sepultamento como fez, por que todos falam do sepultamento de Jesus, de como fez, de quem estava olhando, a razão é porque Jesus precisava de fato ter morrido, e a compreensão da morte de Jesus, a clareza, o atestado de óbito de Jesus, pelo depoimento de tantas testemunhas, precisa ficar claro por causa do sepultamento e das coisas que acontecem lá, e depois também da ressurreição. Então esses três assuntos aqui são claros em todos os evangelhos, é o que eu queria ver com vocês. A morte de Jesus, o túmulo vazio, e o testemunho dos anjos. Todos os evangelhos falam claramente sobre isso. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver a morte de Jesus. Parece ser uma coisa simples, mas no século XX, algumas pessoas começaram a duvidar da veracidade do óbito de Jesus. Eles duvidaram da sobrenaturalidade da sua ressurreição e, obviamente, tentaram encontrar diferentes maneiras de explicar o túmulo vazio, que é uma coisa que está clara para todas as pessoas. Mas acompanhe, então, Jesus morre às 15 horas da tarde da terça-feira, ou da sexta-feira. Como vocês lembram bem, ele morre e aí José de Arimateia pede o corpo dele. Pilatos acha que ele morreu muito rápido. E aí, conforme João capítulo 19, ele dá uma ordem a um soldado para que verifique. A verificação é feita, é constatado que ele está morto, os pés, as pernas dos outros são quebrados para acelerar o processo de asfixia, mas o texto diz, vendo que ele já estava morto, ele comprova furando, para atingir aqui o coração, furando o lado de Jesus, tanto cumprindo a profecia, que dizia que ele seria traspassado, que não se quebraria nenhum osso, mas que ele de fato foi morto. Os evangelhos dizem que este Jesus, o corpo de Jesus, é removido da cruz, é tirado então os cravos, é envolto em linho, é banhado, untado com pelo menos 35 quilos de mirra e aloés, um composto que não José de Arimateia, mas Nicodemos havia preparado para Jesus. O Evangelho de Mateus diz que os principais sacerdotes pediram para que o Pilatos providenciasse um destacamento de soldados, porque diziam que Jesus havia afirmado a ressurreição, com medo dos discípulos talvez roubarem o corpo de Jesus. Ordena Pilatos que o túmulo seja selado, um destacamento de soldados fica ali, que pode ser enviado no sábado, e todo mundo vai para a sua casa. Todos sabiam desta promessa de ressurreição. Jesus, ele precisa de fato ter morrido. Para que fique claro, nesse século da descrença, o que as pessoas têm sugerido é que Jesus, depois de ter passado esse tempo todo, depois de ter sofrido o que ele sofreu, depois de ter ficado sem comer aquele tempo todo, depois de ter sido removido da cruz, untado dessa maneira, colocado dentro de um túmulo novo, selado de fora para dentro, colocado esse destacamento de soldados lá de fora para proteger de qualquer tentativa de roubo. Depois de um tempo, dormindo no sábado, as pessoas incrédulas dizem que ele saiu, rolou a pedra de dentro para fora, quebrando o selo, deu uma pisa nos soldados que estavam lá, em todos eles, e saiu fugindo, correu de Jerusalém até o Egito. Eu admiro essa fé. Eu admiro. É uma fé grande, mas tola. A decisão sobre a ressurreição de Jesus, ela é, na verdade, um produto dessa pressuposição deles aqui. Não existe sobrenaturalidade. Isso demanda que essa explicação sobre a ausência do corpo
seja encontrada de outra forma. Jesus de fato morreu e todo mundo dá conta disso. Pilatos dá conta disso, os soldados dá conta disso, as mulheres dá conta disso, José de Arimateia dá conta disso, Nicodemos dá conta disso, o discípulo que Jesus amava dá conta disso, o pai dá conta disso, todo mundo ao redor diz que Jesus de fato morreu e foi sepultado no lugar conhecido. Todo mundo, os evangelhos, inimigos, amigos, todos declaram que Jesus de fato morreu. Para nós, a importância é que o sacrifício só se perpetua, só traz o benefício para o ofertante se de fato o sacrifício for com derramamento de sangue, for com a entrega da vida. Jesus precisava ter morrido, porque isso é o que significa ser um sacrifício. Porque o salário do pecado é a morte. E Jesus paga então o salário do pecado completamente, para que a morte não tivesse mais poder e domínio sobre nós. Todos os evangelhos, historicamente, é claro que Jesus morreu. Mas o nosso texto começa com a manhã do domingo. Abram lá. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada. O evangelho diz alta madrugada, esse aqui, João diz que ainda era escuro. Mateus e Marcos vão dizer que era cedinho, ali no amanhecer. Todos eles são pontos de vista. O que parece é que João demonstra o começo dessa caminhada de Jerusalém até o túmulo, que ainda era escuro e vai amanhecendo aos pouquinhos, mas todos demonstram que foi bem cedo. O texto não diz a motivação dessas mulheres. Ao que tudo indica é que elas estavam lá para reverenciar e honrar o corpo do seu Senhor, trazendo mirra e aloés para untar novamente o corpo de Jesus, porque 35 quilos de composto não foi suficiente. Foram os homens que fizeram. Elas querem fazer por elas mesmas. E elas querem ir para lá. A motivação não é tão clara. Mateus vai dizer que elas, enquanto estão caminhando pelo caminho, ela pensa, quem vai remover a pedra que está lá? Quem vai remover? O texto é claro de que elas sabem qual foi o túmulo. Capítulo 23, versículo 49, diz, entretanto, os conhecidos de Jesus e as mulheres, e o que tinham seguido Jesus desde a Galileia, ficaram de longe, contemplando estas coisas. Elas viram onde foi. Primeiro dia da semana é uma designação normal para o dia que inicia um novo ciclo. Naquela época as pessoas não tinham nome para os dias como nós temos segunda, terça, quarta. Então, os judeus eles organizavam primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E eles sabiam que era o primeiro porque no sétimo dia, conforme o mandamento, eles descansavam. Era o sétimo dia, conforme o mandamento. E aí, o primeiro dia da semana era logo depois do sábado. Então, elas estão lá cedo, é alta madrugada, as mulheres vão ao túmulo porque elas haviam visto que túmulo era esse. O túmulo estava selado com um selo romano, para que ficasse proibido a quebra, né? O destacamento de soldados estava lá, mas quando o versículo 2 diz, encontraram a pedra removida do sepulcro. Mateus vai dizer que houve um terremoto, porque o anjo de Deus desceu do céu e ele que rola a pedra. E por causa da impressionante visão de anjos, os soldados fogem. Lucas não se preocupa com explicar isso aqui. Diz que quando eles chegam lá, o túmulo já está removido, não tem ninguém lá. O túmulo está aberto, removido. Elas entram, no versículo 3, elas entram na expectativa de encontrar o corpo de Jesus. A gente vai perceber que é um pouco irônico que mesmo Jesus, no Evangelho de Lucas, tendo dito 5 vezes do que aconteceria com o filho do homem, o que aconteceria com o servo sofredor, o que aconteceria com ele. Ele seria rejeitado, seria humilhado, seria cuspido, seria julgado injustamente, seria entregue aos líderes religiosos, rejeitado, morto e ressuscitado. Apesar de dizer isso por 5 vezes, eles não entenderam. E mesmo agora, quando está diante deles determinadas coisas, eles têm uma dificuldade de crer. Os homens, muito mais do que as mulheres. O texto diz então que elas entram, mas elas entram e não encontram o corpo de Jesus. Só um toque aqui.
a pedra rolou e o túmulo foi aberto, não foi para que Jesus saísse, foi para que as pessoas entrassem. Jesus, com o corpo glorificado, como vocês bem lembram, a partir da frente, Jesus poderia se movimentar de uma maneira diferente, entrar e passar pelas paredes. Aqui é para que as pessoas entrem e possam servir de testemunho. O túmulo estava vazio. E essa tem sido a segunda evidência que nós olhamos no relato da ressurreição. Todo mundo concorda que o túmulo está vazio. Ninguém fala do contrário. As pessoas precisam explicar por que o túmulo está vazio. Se vocês olharem depois em Mateus capítulo 28, que é o relato de Mateus sobre essa situação, diz que os soldados, com a vinda do anjo, correm lá, falam com os líderes religiosos, eles pagam os soldados para que os soldados inventem uma mentira dizendo que de noite os seus discípulos tinham vindo e tinham roubado o corpo. E aí eles com certeza seriam condenados à morte, mas eles combinam dizendo, não, tudo bem, a gente cobre aqui. Te cobre aqui para que não haja nada, né? Então uma mão lava a outra. Eles haviam pedido alguma coisa para Pilatos, agora estão querendo entregar alguma outra coisa na frente. Então algumas pessoas acreditam que ainda hoje que os discípulos entraram de noite, selaram as coisas, removeram e levaram embora o corpo. O grande problema dessa teoria é que como é que os discípulos iriam pregar sobre a ressurreição, afirmando que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, se eles soubessem que Jesus não tinha ressuscitado porque eles haviam roubado o corpo? Alguém já perguntou, como é que alguém morreria por uma mentira? Não, mas os homens bomba, eles morrem pensando em mentira. Eles acham que se morrerem e matarem um bocado de gente, vão ter um bocado de virgem no céu, que Alá vai dar para ele essas coisas. Isso é mentira. Isso é mentira. Mas ninguém morre por uma mentira sabendo que é mentira. Se você olhar nos relatos históricos ou da tradição antiga, todos os evangelistas, todos os discípulos de Jesus, exceto João, todos eles foram martirizados. Todos eles foram mortos de maneira difícil. Quem morreria por uma mentira, sabendo que era mentira? Mas talvez alguns pensem, não, mas foram os próprios fariseus que roubaram o corpo de Jesus para prevenir que algumas pessoas dissessem que ele havia ressuscitado. Mas então, quando os discípulos começaram a pregar que houve ressurreição, que Jesus de fato ressuscitou dentre os mortos, não seria conveniente que esses fariseus mostrassem, peraí, está aqui o corpo. O túmulo estava vazio. Eles encontraram um túmulo aberto, vazio, e puderam entrar para perceber, para constatar que o corpo não estava lá. Existem muitas razões para aceitarmos o relato dos evangelhos. As muitas testemunhas que encontramos aqui falam de um túmulo vazio. A proclamação da ressurreição de Jesus assume que o túmulo ficou vazio. As mulheres foram testemunhas oculares de um túmulo vazio. Mesmo os fariseus, romanos e judeus, de maneira geral, sabiam onde estava o túmulo e sabiam que ele ficou vazio. O túmulo era um túmulo conhecido, novo, de uma personagem importante da história de Israel, um membro ali do conselho, José de Arimateia, um túmulo familiar de um aristocrata. Ele estava vazio. E a adoração que nós temos realizado domingo após domingo testifica, mesmo sem a gente pensar, daquilo que aconteceu há muito tempo atrás. Jesus ressuscitou na manhã do primeiro dia. A partir desse momento aqui, quando encontramos o livro de Atos, as pessoas se reunindo, eles se reúnem no primeiro dia da semana, porque Jesus ressuscitou nesse primeiro dia. Então, as duas coisas que nós encontramos por enquanto é a morte certa de Jesus atestada por todo mundo. Depois nós encontramos o túmulo vazio, também atestado por todo mundo. Mas se o túmulo está vazio e o corpo não está lá, o que aconteceu com o corpo? Eu estou tentando seguir uma lógica bem humana, porque todo mundo tem que lidar com um túmulo vazio e um corpo que não foi encontrado nesses anos todos. Céticos, ateus,
hipócritas, mentirosos, estudiosos, historiadores, todos eles têm que lidar com a realidade de que o túmulo estava vazio. A explicação são as mais variadas possíveis, desde que roubaram, que é uma explicação tola, desde que corromperam os outros e roubaram para prevenir que houvesse um roubo, outra explicação tola. O que aconteceu? E o testemunho do que vem aconteceu, a verdade revelada do que aconteceu, porque ninguém estava lá para ver o como aconteceu, vem dos céus. Nosso texto diz no versículo 3, depois de entrarem, diz que elas estavam perplexas a esse respeito. O versículo 4, perplexas dá a ideia de que elas estavam fora de si, elas estavam atordoadas. Eles estavam pensando o que está acontecendo. Elas passaram 3 anos, principalmente Maria Madalena, desde a Galiléia, desde o início do ministério de Jesus, ela estava com eles. E aí, um tempo antes, ela ouviu sobre Jesus, explicando sobre sua morte, sobre crucificação. Ela estava lá, diante da cruz, impotente, vendo o seu Senhor ser crucificado, ser chacota, virar chacota na boca do povo, tudo aquilo ali. Ela vê Jesus ser quase que embalsamado, ser untado com aqueles compostos. E aí agora ela chega lá e o corpo do seu Senhor não estava lá. Talvez nesse momento, ou entre esse momento, que nós temos aquela cena do jardineiro. Ela, sem saber, chorando porque levaram o corpo do seu Senhor e não sei onde o puseram. Até Maria Madalena teve dificuldade de crer na ressurreição. Era uma coisa tão fora de questão que ela teve dificuldade de entender que Jesus falou a verdade, falou claramente quando disse que iria ressuscitar no 3º dia. Então, enquanto ela está perplexa a respeito do que estava acontecendo, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Pelo relato dos outros evangelhos, nós sabemos que são anjos. Alguns evangelhos, como é o caso de João, cita apenas um anjo, outros evangelhos citam 2. E a razão disso é porque é provável que um deles falava, como acontece em outras cenas, e ele recebe mais atenção. O texto não diz que era apenas um anjo, mas que um anjo falou, um anjo falou, um anjo falou. E a ideia é que eles ficaram repetindo. Eu fico imaginando porque ela está lá, abestalhada, olhando para o tempo. O que está acontecendo aqui? E o anjo dizendo, ei, eles estão fazendo o que aqui? Ei, vocês estão fazendo o que aqui? A procura de vocês é no lugar errado. Vocês deveriam procurar peixe no deserto, deveriam procurar entre os mortos aquele que vive, deveriam procurar crente em bloco de carnaval. É como se dissesse, isso não existe. Isso absolutamente não existe. É como ele interrompe o silêncio. Elas olham para o chão, no versículo 5, a ideia de respeito aparece aqui, ela não sabe muito bem o que está acontecendo, e a pergunta dos anjos é uma leve censura. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Em outras palavras, ele está dizendo, vocês estão procurando no lugar errado. Mas a palavra vive aqui é muito interessante. É a ideia de vivente. Você está procurando no reino dos mortos aquele que é um ser vivente, aquele que não pode estar lá. Jesus havia dito em João capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Não é que eu sou a ressurreição e concedo vida, não, eu consigo ressuscitar e eu sou a própria vida. João capítulo 10, verso 14, João 14, 6, melhor dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a vida. Romanos capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo diz que a morte não conseguiu detê-lo, a morte não conseguiu segurá-lo, é como se a morte não conseguiu aprisioná-lo. As descrições de Jesus como não contendo a vida, mas sendo vida,
E as descrições aqui do anjo, vocês estão procurando no reino dos mortos, sobre o auspício da morte, debaixo do controle da morte, estão procurando alguém morto, procurando alguém morto, alguém que não pode morrer, no lugar daqueles que morrem sempre. Aqueles que têm filhos pequenos já assistiram talvez o filme Profundo do Kung Fu Panda. Lá tem uma cena interessantíssima no 3. Quando o Po, que é o panda, luta com o Kai. O Kai era um vilão que ele desejava poder por meio de sugar, como se fosse a energia, o Kung Fu daqueles outros mestres. E aí na batalha final o que acontece é isso. Ele deseja sugar, conter, adquirir a energia do Po, e o Po diz assim: é isso que você quer? É isso que eu quero. E ele voluntariamente se entrega, então vou me dar para você. E o que acontece é que a energia que ele recebe é muito maior do que ele consegue suportar, e ele explode. Em outras palavras, é como se Jesus se entregasse recebendo o salário, ou quitasse o salário do pecado, que é a morte. E ele, ao fazer isso de maneira voluntária, a morte não pudesse contê-lo, a morte não pudesse segurá-lo, era impossível, ele diz, que a morte pudesse detê-lo. É como se ele estivesse diante dela e dissesse: olha, morte, eu sou a tua morte. Não dá para você. E a morte então é vencida e destruída pela entrega voluntária de Jesus. É o que o anjo diz: vocês estão procurando no lugar errado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. E ele lembra o que Jesus havia dito para eles. Lembra que ele falou. Interessante que ele não relembra nenhum texto do Antigo Testamento. Não relembra o Salmo 16, não relembra o Salmo 22, não relembra os textos que falavam sobre a vindicação do Senhor, do seu Messias. Textos claros: não deixará a minha alma da morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Não. Ele cita a palavra de Jesus. Você lembra o que Jesus falou? Estando ainda na Galileia, isso é, bem no início do ministério, ele nunca mentiu para vocês. Ele foi verdadeiro. E aí ele liga toda a vida de Jesus ao fato de ser necessário, ou dessa soberania de Deus. No versículo 7, era necessário, ou é necessário, se faz necessário, está dentro do plano de Deus todo o que tem acontecido. Cada cuspida, cada ensino, cada milagre, cada rejeição, cada embate, cada dificuldade, cada traição, cada peso, cada dor, cada oração, a morte, cada cravo e também a ressurreição. Os anjos compreendem que Jesus está dentro da vontade de Deus. E tudo que ele fez, tudo que ele deixou de fazer, tudo que ele ministrou, tudo que falou, e a sua vida está dentro dessa necessidade de caminhar dentro da vontade de Deus. O anjo lembra esta mulher sobre o plano soberano do Senhor e como Jesus sempre esteve dentro da vontade de Deus. É por isso que no final da sua vida, em João capítulo 17, é isso que ele diz: eu te glorifiquei na terra, verso 4, consumando a obra que me confiaste para fazer. Ele diz isso pouco antes da sua paixão, mas ele já antecipa: eu te glorifiquei, eu mostrei o teu valor na minha vida em estar sempre dentro da tua vontade, consumando a obra que o Senhor me confiou para fazer, que continha o Filho do Homem ser entregue nas mãos dos pecadores, ser crucificado e ressuscitar ao terceiro dia. O testemunho dos anjos explica então finalmente o túmulo vazio, relembrando a profecia de Jesus. A única explicação é que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como havia dito. Ele voltou a viver, ele venceu a morte. Ele consolidou a sua vitória sobre a morte.
De fato, podemos falar de uma morte da morte na morte de Cristo. Isso se prova por meio da ressurreição. A ressurreição de Cristo estava lá dentro do plano de Deus. As mulheres não deveriam ter desperdiçado dinheiro trazendo os aloés e a mirra para untarem o corpo de Jesus. Deveriam ter lembrado de que Jesus havia dito, deveriam ter chegado lá com outra atitude, outros ramos, não deveriam ter duvidado, não deveriam ter chorado de tristeza achando que alguém havia removido o corpo, roubado o corpo do seu Senhor. Elas deveriam ter lembrado do plano claro que o Senhor havia dito, e ele estava lá para cumprir a vontade de Deus. Existe uma censura aqui dos anjos. Ele não está chamando essas mulheres de coitadinhas. Ao relembrar a palavra de Deus, ele diz que elas deveriam, ou espera que elas crescem e se conduzissem à luz da verdade de Deus. Era assim que deveria acontecer. O texto que ele diz está impregnado de verdade. Por exemplo, é necessário que o Filho do Homem, esse termo Filho do Homem a gente já viu quando estudou Lucas capítulo 22, versículo 69, lembra? És tu o Cristo? Ele está sendo julgado. És tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? E ele lembra, sim, eu sou, mas não como você está pensando. Você verá o céu aberto, verá o Filho do Homem vindo com poder à destra do Todo-Poderoso. Aquela imagem daquele homem que tem autoridade vindo da parte de Deus de governar sobre todas as coisas. É como o anjo pensa sobre Jesus. Ele aparece aqui como um soberano cósmico, debaixo do grande Deus, cumprindo a sua vontade, desde a prisão, passando pela morte, até a ressurreição. Jesus caminha dentro da vontade de Deus. O Deus viu seu filho sendo rejeitado, viu seu filho sendo humilhado, ele virou as costas para o seu filho quando foi necessário, agora ele está lá para vindicar o seu filho. A ressurreição de Jesus demonstra, irmãos, um padrão para todos os seus discípulos, que é um padrão que João ou 1 Pedro vai dizer, que às vezes a gente esquece, irmãos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O padrão é que o sofrimento ele precede a glória. Em 1 Pedro capítulo 1 ele vai dizer, nisso, isso é na glória, versículo 6, nisso vocês exultam, nisso o que? A esperança da glória, embora no presente, por breve tempo, se necessário, vocês ficarão tristes ou serão contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé resulte em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é um modelo, mas também é um padrão do como eu respondo às dificuldades e à aflição, mas é o modelo dessa parábola para a nossa vida, que inicia com humilhação e sofrimento e termina com vindicação e glória. Não importa quem você seja, sendo discípulo de Jesus, você não é o que haverá de ser. E não importa o quanto você lute, haverá sofrimento e dificuldade que você deve curtir nessa vida. E não importa quanto você fuja, se necessário, você será contristado para que seja revelado o valor da sua fé. Mas calma, esse não é a última palavra. O nosso Senhor, mais do que todos os homens, era um homem de dores, um homem familiarizado com o sofrimento em todos os níveis. Mas hoje está vivo, à destra do Todo-Poderoso nas alturas. Meus irmãos, a ressurreição deveria nos ajudar a enfrentar as coisas de frente. Porque nós somos os mais infelizes de todos os homens se nós não conseguimos, pela graça de Deus, transcender as coisas que estão aqui no nível horizontal. Quando nós não conseguimos
transcender aquilo que os nossos olhos alcancem, a nossa esperança, a nosso deleite, a nossa realização está em ganhar um pouco mais, em ter um tipo de relacionamento que eu não tenho, em conseguir um alívio para uma determinada doença, em ter um sonho alcançado. Essas coisas não deveriam nos dar a saciedade última da alma. Elas, quando são lidadas dessa maneira, elas insultam o plano que Deus estabeleceu para nos dar o que realmente é nosso e nos vindicar de uma vez por todas ali, nunca aqui. A vida de Jesus é uma ilustração para a vida de todos nós. Não é que eu não quero que vocês tenham essas coisas aqui, é que aqueles que têm essas coisas aqui, eles são considerados pela Escritura como os mais infelizes de todos os homens, porque, e aí? Quer dizer que é só isso? A ressurreição de Jesus demonstra um padrão para todos os discípulos. É o sofrimento que precede a glória. É assim. Por que 3 dias? Porque Jesus, ele precisava voltar aos 3 dias. A tarefa para vocês é encontrar no Antigo Testamento o texto que Jesus refere para falar sobre os 3 dias. Existem ideias no profeta Jonas, é esse o que Jesus diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre. Existe o texto de Oséias, mas existe uma necessidade inclusa nessa profecia do próprio Senhor. O Senhor falou no Salmo 16, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. A palavra corrupção é entrar nos primeiros estágios de putrefação. Em Atos 12, 31, ele diz, prevendo isto, citando o Salmo 16 de Davi, diz, prevendo isto, falando de Davi, Pedro diz, referiu-se à ressurreição de Jesus, que nem foi deixado na morte, nem seu corpo experimentou corrupção. Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunhos. Quando alguém morre, inicialmente o que se instala no corpo é chamado de palomortes. Quando o cadáver fica pálido por conta da falta de circulação e a consequente ausência de sangue nos capilares. Isso acontece normalmente 15 minutos após a morte. 2 a 6 horas depois acontece o rigor mortis, quando as células morrem ao sentir falta de oxigênio, dos nutrientes para de se manter, o corpo fica rígido, o corpo fica duro. E aí depois o corpo amolece depois às 36 horas, é chamada dessa flacidez secundária. Com a morte, as bactérias que vivem nas vísceras fogem de controle e começam a se reproduzir e consumir o corpo. Um estudo realizado em 2014 descobriu que leva 58 horas para elas se espalharem pelo corpo, indo até fígado, baço, coração e cérebro. Mas entre a morte de Jesus, que acontece às 3 horas, e a sua ressurreição na manhã de domingo, digamos 6 horas da manhã, se passaram apenas 39 horas. Sem considerar as especiarias, os 35 quilos que Nicodemos trouxe, as especiarias de José de Arimateia, sem pensar nisso. Jesus precisava ressuscitar antes de que o cadáver tivesse o seu curso normal, as bactérias se proliferassem e ele começasse a sofrer deterioração, corrupção. Porque a profecia dizia, tu não deixarás a minha alma na morte, não permitirá que o teu santo veja a corrupção. Foi exatamente isso que Pedro viu, que Pedro entendeu. Jesus será ressuscitado, ele não será comido pelos vermes, seu corpo será ressuscitado. Então, as horas da tarde e a manhã da sexta providenciam uns 39 horas sem nada, pensando nas especiarias.
Deus trabalhando de forma maravilhosa para cumprir a sua profecia. E Jesus não experimentar nenhuma corrupção. Nosso Senhor ressuscitou, irmãos. Ele está vivo. Isso não é apenas um fato histórico, tá bom? Isso deveria nos ajudar nas muitas coisas. Isso tem me ajudado ao longo dos anos. Às vezes a gente não liga a ressurreição com a nossa vida, com a nossa vidinha. A gente não liga. Acha que Jesus me salvou dos meus pecados e as coisas ficam sempre para depois. Mas aqui, nas lutas, nós luta contra o pecado, para amar, para insistir, para compartilhar, para dar, para dividir, não faz. Não deveria ser assim. A morte e a ressurreição de Jesus deve mudar tudo. Por exemplo, em Efésios capítulo 1, quando o apóstolo Paulo pede para que os irmãos entendam, ele pede para que os irmãos entendam algumas coisas. As coisas que aconteceram no passado, a esperança do chamado, as coisas que aconteceram no futuro, a sua herança, as coisas que estão disponíveis no presente. É a grandeza do seu poder. E essa grandeza do seu poder é demonstrada, ele diz, é tão sério, eu quero mostrar para vocês como é que este poder, que é grande, se mostrou. A ilustração dele, ele diz, este poder, ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar-se nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade. A ressurreição, a maneira como aconteceu, é uma demonstração do tipo de poder que está acessível a nós, os que creem, para nós vivermos a vida cristã de uma maneira radical, de uma maneira forte, de uma maneira correta, de uma maneira a agradar a Deus, de uma maneira tão doida, que só será explicado, só será compreendida pela crença na ressurreição dentre os mortos. É exatamente assim que o apóstolo Paulo raciocina implicações universais e implicações pessoais. 1 Coríntios capítulo 15. Ele diz, versículo 20, mas de fato Cristo ressuscitou. Vamos abrir lá. 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 20, ele diz, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E ele continua. Versículo 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como todo o poder. Ele continua. Um pouco mais na frente, no versículo 50. Ainda do mesmo capítulo, com isso quero dizer, depois de discorrer sobre as várias coisas da ressurreição, veja como as coisas se aproximam de nós. Com isto quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vou lhe revelar um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Ele começou no capítulo 15 mostrando todas as implicações universais, para terminar nos dando as implicações pessoais. Aqueles que creem de fato na ressurreição, aqueles que antecipam a ressurreição, aqueles que esperam ser ressuscitados como Cristo foi, sendo Ele as primícias, depois com Ele todos os que são de Cristo, eles vão ter uma atitude diferente, firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor.
Criar os filhos, então, se esforçar para ser o melhor pai, mãe, avô, tio, faz sentido. No poder de Cristo. Amar a esposa, se submeter ao marido, investir na obra de Deus, servir aqui, carregar a cadeira, tocar, pregar, amar, perdoar. Todas essas coisas fazem sentido completo. Só fazem sentido porque há uma ressurreição. A ressurreição de Cristo tem formado a minha vida, irmão. A minha oração é que a minha vida ela seja de fato explicada apenas pela minha crença de que um dia eu serei ressuscitado, transformado e glorificado. Que eu não vivi procurando me preservar de todas as coisas como um infeliz que encontra realização apenas nesta vida, mas que eu fiz tudo o que eu pude, com tudo o que eu tenho, até não conseguir fazer mais nada. Então um dia eu ouvirei a voz chamando pelo meu nome e eu irei ser ressuscitado. Essa é a minha esperança. E as coisas aqui não têm muito sentido. Aqueles que vivem de maneira diferente estão vivendo como os infelizes desse mundo, que porque não têm esperança, eles vivem somente para cá. Eu desejo que isso não seja com você. Que a ressurreição de Jesus modifique a maneira como você concebe a realidade e espera no futuro. Vamos orar. Senhor grande Deus, eu peço que esta verdade não seja teórica apenas, uma informação apologética para discutir com aqueles que não creem. Seja a nossa verdade para nós. O fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que isso modifique a maneira como vivemos. Que possamos lembrar entre as atividades simples, cozinhar, trabalhar, vender, comprar, disciplinar, ensinar matemática, educar os meninos, que há uma ressurreição. Jesus, as primícias depois dos que são de Cristo na sua vinda. O Senhor vindicará o teu povo. O Senhor recompensará cada um segundo as suas obras. O Senhor vindicará os esforços feitos no poder do Cristo ressurreto para a glória do Cristo vivo. Um dia, o Senhor mostrará as implicações eternas da vida que o Senhor adquiriu para nós por meio da ressurreição. Eu peço que o Senhor nos ajude, que não vivamos como os infelizes dessa terra, cuja esperança se limita apenas às coisas desta vida. Eu peço que nos ajude, em nome de Cristo. Amém.